must read them the sentence. Sentence of the court, with his face raised toward heaven, and was still alive, and all customary acts of mercy are expressly forbidden the executioner. Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira e já adianto que comigo está tudo muito bem, é claro, porque hoje é dia de Criminal Case aqui no canal Mistérios do Tempo. Hoje vou contar para vocês a história de Luísa de Jesus, uma das criminosas mais letais do mundo e a última mulher a ser condenada à morte em Portugal. E a sua sentença foi considerada a mais cruel já aplicada nesse país. Os juízes que a condenaram assinaram a seguinte opinião a respeito dessa mulher: nunca se viu um monstro de coração tão perverso e corrompido. Pessoal, a história é forte, eu alerto a vocês que essa narrativa contém trechos muito sensíveis. Bora logo pro vídeo conhecer essa história? Então bora, Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero deixar um beijo muito grande para todos os inscritos, tanto os mais antigos quanto aqueles que estão chegando agora, nos dando a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Meu muito obrigada a todos vocês. E hoje eu vou mandar um beijo especial para uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Bruna, né? Minha xará, Bruna Alexandre. Ela mora em Portugal. Ela fez a indicação desse caso e ela também me passou fontes muito confiáveis a respeito disso tudo. Inclusive ela me indicou um livro muito interessante chamado Psicopatas Portugueses. Para quem tiver interesse, pessoal, no PDF desse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Em Portugal, o caso mais famoso dos homicidas custodiantes é o de Luísa de Jesus, que foi declarada pela justiça como a inimiga da inocência. Para quem não sabe, homicidas custodiantes, né, a palavra custodiante quer colocar como referência ali a palavra custódia, ou seja, a pessoa que tinha ali a obrigação de cuidar acaba se tornando o algoz dessa pessoa. Isso se enquadra médicos, enfermeiras, babás, né, outros cuidadores e também pai e mãe. E no caso da Luísa de Jesus, ela se enquadra, né, no caso da mãe adotiva, porque o interesse dela nessas crianças, na verdade, não era adotar, e sim dizimá-las, né? Vocês vão entender no contexto dessa história, pessoal, por que eu falei que essa história da Luísa realmente tem pontos muito sensíveis. Tem pontos tão sensíveis que eu não vou poder nem falar todos eles aqui para vocês, porque senão provavelmente esse vídeo não poderá permanecer no ar, tamanha ferocidade dessa mulher. Mas para quem tiver interesse na história dela com detalhes um pouco mais colocados, né, digamos assim, a respeito do que realmente ela fez com essas vítimas, eu recomendo então que vocês leiam, né, esse livro que eu passei para vocês ali, Psicopatas Portugueses. Uma curiosidade a respeito dessa classe, né, de homicidas custodiantes é que, segundo especialistas, as mulheres são, né, no caso, as que ficam em primeiro lugar nesse quesito, ou seja, muito mais homicidas mulheres nessa classe de custodiantes do que os homens. Bom, mas quem foi Luísa de Jesus? Luísa de Jesus nasceu no dia 10 de dezembro de 1748 na aldeia de Gavinhos, na freguesia de Figueira de Lourvão, em Portugal. Ela era filha de Manuel e Mariana Roís. Roís, na verdade, era um apelido, né, um codinome, como se fosse uma abreviatura do sobrenome Rodrigues. Naquela época, pelo menos em Portugal, pelo menos foi o que eu entendi nesse caso, os pais, eles não eram obrigados a dar o seu sobrenome aos filhos. E os filhos também, a partir de uma determinada idade, eles poderiam escolher o seu próprio sobrenome. E foi o caso da Luísa, porque ela adotou o sobrenome de Jesus.
Algumas passagens da vida da Luísa, principalmente antes, né, dessa descoberta macabra, que a justiça acabou, ainda bem que a justiça acabou, né, barrando essa mulher de alguma forma, tudo que envolve a vida dela antes desses fatos criminais é um pouco incerto devido ao tempo. Mas tudo que eu consegui de mais concreto eu vou deixar aqui para vocês. A Luísa, ela trabalhava como recoveira. Recoveira ou recoveiro era uma profissão muito utilizada na época em Portugal, principalmente em pessoas que eram muito humildes. A Luísa, ela vinha de uma família bastante pobre. Eu não sei se ela tinha irmãos, isso não foi colocado em nenhum momento nesse caso. Mas ela trabalhava como recoveira, ou seja, ela levava mercadorias de uma cidade para outra e ela também acabava levando recados e com isso ela acabou ganhando um bom dinheiro. Ela levava muitas encomendas para Coimbra, chegando lá ela também acabava buscando algumas encomendas que estavam lá e trazia então para a sua freguesia, né, que era Figueira do Lourvão. E era nessas andanças que ela fazia que ela acabou cometendo seus crimes. Pelo que conta a história, a Luísa, ela era casada. Só que nos autos desse processo, em nenhum momento o nome do marido dela é colocado, porque ele simplesmente desapareceu. E pelo que eu entendi da história, a Luísa nunca deixou muito claro esse desaparecimento dele. Esse homem se chamava Manuel Gomes e ela também não tinha adotado o sobrenome dele. O sumiço desse homem ficou um grande mistério, porque ela simplesmente não falava nada a respeito. Mas a polícia desconfia que esse homem talvez ou tenha acontecido alguma tragédia com ele, ou ele acabou abandonando a Luísa, mas se ele realmente abandonou ela, provavelmente teve um motivo muito forte e a polícia desconfia que esse homem tenha acabado levando um filho que eles tiveram juntos. A Luísa, ela foi mãe e quando ela cometeu os 2 primeiros assassinatos, gente, ela ainda tinha leite materno, só que essa criança nunca foi encontrada e quando ela foi questionada a respeito desse filho, simplesmente ela não falou nada. Então a polícia desconfiava que o Manuel tinha ido embora, talvez para proteger essa criança de algum comportamento estranho que a Luísa já teria apresentado. Só que essa história do Manuel e a história do desaparecimento do filho até hoje continua um grande mistério. Pessoal, antes de continuar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, né, perdoarem aqueles possíveis barulhos que possam aparecer aqui no vídeo. Agora, por exemplo, está tendo, mas eu não tenho como gravar em um outro horário. Então, por favor, vocês nos perdoem por qualquer interferência sonora. Para vocês entenderem de fato o contexto disso tudo, eu vou ter que explicar para vocês brevemente como funcionava um local que foi muito importante, na verdade foi o local de partida para que tudo isso que eu vou contar, infelizmente, tenha acontecido. Nós vamos falar um pouco sobre a Roda dos Expostos ou a Roda dos Enjeitados, que era um local onde algumas pessoas abandonavam os bebês para que eles pudessem ser possivelmente adotados. A criação dessas rodas, a princípio, foi com uma boa intenção. Era para diminuir o infanticídio que acontecia no século XVIII, tanto em Portugal quanto em outros locais do mundo. Só que, infelizmente, na Roda de Coimbra, que é onde vai se passar boa parte dessa história, as coisas foram totalmente o contrário. As rodas dos expostos, elas surgiram na Itália, na Idade Média, e ganharam inúmeros adeptos por toda a Europa a partir do século XVI. Posteriormente, aqui no Brasil, essas rodas também existiram e hoje, pessoal, existem pouquíssimos exemplares porque a maioria foi destruída propositalmente, porque muitas pessoas acabaram se revoltando com tudo que acontecia ali dentro, porque essas crianças não eram, na maioria, né, dos locais, elas não eram bem tratadas, muitas acabavam morrendo ali dentro por negligência, morriam de fome, de doença, não eram bem cuidadas, porque não existia uma fiscalização rígida. Eles até tinham padrões de fiscalização, onde eles precisavam ir nessas casas, precisavam visitar a família que adotou, ver como é que essas crianças estavam sendo tratadas, mas muitas crianças que também eram adotadas não eram bem tratadas e acabavam falecendo pouco depois, mas a maioria acabava morrendo nessas instituições. Inclusive, nós temos um vídeo, pessoal, foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, se chama A Bruxa do Rio de Janeiro, é uma história que se passa lá no Arco de Teles.
também conta um pouco a história sobre essas rodas dos enjeitados. Para quem não conferiu ainda, é bem interessante a história, corre lá que tá bem legal. A primeira roda dos expostos, portuguesa, foi instalada em Lisboa, na atual Praça da Figueira, só que ela foi destruída por um terremoto muito violento que aconteceu em 1755. Em Coimbra, era a Santa Casa da Misericórdia que administrava a Real Casa dos Expostos da cidade, mais conhecida como a Roda de Coimbra. Ela foi construída em 1712 na aldeia de Monte Arroio. Nessa época, muitas mulheres acabavam abandonando essas crianças ali por vários motivos. Por serem filhos, frutos de um estupro, por serem filhos de uma possível traição que ela tenha tido, ou porque simplesmente ela não tinha condições de cuidar. Muitas crianças também eram deixadas ali porque tinham algum tipo de deformidade física. Tinham crianças ali que eram filhos, infelizmente, frutos de incesto, onde a pessoa, no caso, responsável por esse crime, acabava colocando essa criança ali para ser esquecida do mundo. Só que também tem uma parte ainda mais triste nessa história toda, que eram jovens que acabavam engravidando de homens com uma classe social um pouco mais baixa, ou então mulheres brancas que acabavam se envolvendo com homens negros, acabavam engravidando, a família descobria, não aceitava, acabava literalmente sequestrando essa criança sem o consentimento da mãe, que muitas vezes era mandada para algum convento ou deixada em situações ainda piores se não ficasse calada, e elas acabavam então tendo os filhos arrancados de seus braços e colocados ali nessa roda, e a maioria nunca mais encontrou essas crianças, porque na época, pessoal, essas casas elas tinham um segredo, digamos assim, a pessoa que estava colocando essas crianças nessas rodas, elas não eram identificadas. Quem recebia também não via, no caso, quem estava colocando, e assim ninguém sabia de quem aquela criança era filha, de quem ela vinha, qual família realmente ela pertencia. E isso ficou por muitos anos dessa forma. A Casa Real de Coimbra, a Casa dos Expostos, ela recebia mais de 200 meninos e meninas anualmente, só que esse local ele não tinha uma boa estrutura interna. As crianças que ficavam ali dentro eram alimentadas por amas de leite que eram voluntárias, mas eram muitas crianças, então tinham pouquíssimas amas de leite para conseguir passar esse leite materno que era tão fundamental para essas crianças, e aquelas que não conseguiam mamar acabavam sendo alimentadas ali com outro tipo de alimento, provavelmente leite de algum tipo de animal, mas a maioria não era bem tratada. Esse leite provavelmente também não era fervido, não tinha uma boa qualidade, porque muitas acabavam morrendo de doenças, viroses, desnutrição, e elas acabavam sendo enterradas ali num cemitério próximo. Então houve muitas mortes nessa casa. No verão, essa estrutura era extremamente quente, a ventilação ali não era nada boa, e no inverno era o contrário, era muito gelado, era um local úmido, e infelizmente muitas crianças também acabavam morrendo ali por pneumonia. Voltando agora a falar sobre os crimes, que a Luísa cometeu, tudo o que eu vou contar para vocês aconteceu num período de 2 anos. Em 2 anos, ela conseguiu fazer uma verdadeira chacina. Durante esse tempo, pessoal, de 2 anos, ela dizimou 34 recém-nascidos. E a polícia também não descarta a possibilidade desse número de crianças ter sido maior. A polícia acredita que houve 35 mortes e que a 35ª criança provavelmente teria sido o próprio filho de Luísa de Jesus. O primeiro crime foi cometido em 1770 e, segundo relatos das pessoas que trabalhavam nessa roda de Coimbra, essa mulher chegou nessa roda aparentando sim sinais que ela tinha acabado de ter tido um parto, ela tinha bastante leite materno, e ela disse que ela tinha vontade de adotar uma criança, que ela tinha muito leite, que o dela não dava conta de mamar tudo, e que ela tinha condições também financeiras de adotar uma criança, e assim foi feito. Tinha 2 funcionárias ali dentro, que eu já vou comentar a respeito delas para vocês, inclusive elas foram condenadas também, mas depois aconteceu uma coisa bem injusta nesse caso, pelo menos eu considerei assim. Essas 2 mulheres, elas conheciam a Luísa, elas tinham até uma certa amizade, e essa amizade que elas tinham acabou facilitando muito esse processo de adoção. A Luísa então esteve nesse local e acabou escolhendo um menino que tinha recebido o nome inclusive
do esposo dela. Essa criança se chamava Manuel, tinha sido abandonada ali há alguns dias e quando a Luísa adotou esse bebê, ele tinha cerca de 20 dias. Quando uma pessoa ia até essa roda para adotar uma criança, ela recebia uma quantia em dinheiro, uma parcela única para ajudar nas despesas, né, desse bebê. Ela recebeu uma quantia ali, cerca de R$600, e também levava junto com ela um berço de madeira. Tudo isso era dado para as famílias que iam ali com esse desejo de adotar. A Luísa então pegou essa criança, pegou o dinheiro e levou junto com ela. Só que na madrugada do dia seguinte, por volta das 3 horas da manhã, um lavrador que estava passando ali pelas ruas, ali próximo das planícies de Monte Arroio, acabou percebendo algo no chão. Quando ele se aproximou, ele viu que era um corpo de um bebê. Manuel então foi encontrado com um garrote no pescoço, uma espécie ali de tira feita com pano. Ele morreu de forma muito triste mesmo, ele foi asfixiado e abandonado nesse local. Esse lavrador acabou chamando a polícia, mas por incrível que pareça, isso não teve muita relevância. Eles não fizeram uma investigação muito assídua, porque isso, pessoal, infelizmente, pelo que foi relatado nas fontes, não era uma cena tão difícil de encontrar naquele local, ainda mais no século XVIII. Uma semana depois, a Luísa acabou então retornando a essa roda de Coimbra, conversou com essas duas mulheres que eram bem conhecidas dela, disse que o leite dela estava cada vez aumentando mais, que o Manuel estava muito bem, que o filho dela também estava muito bem e que ela queria adotar mais uma criança e que dessa vez ela queria uma menina. Então, provavelmente o filho que ela teve biológico deveria ser um menino. Ela acabou então dessa vez recebendo uma outra criança, mais uma quantia de R$600. O berço parece que ela dispensou porque ela já tinha, mas era um peso a mais para ela carregar. Então ela só levou a criança e o dinheiro. Essa menina havia recebido o nome de Maria e tinha menos de um mês de vida e teve o mesmo destino do Manuel. Ela acabou asfixiando essa criança com uma tira de pano e mais tarde o corpo dela também seria encontrado. Todas as vítimas, pessoal, foram mortas por asfixia causado por esse garrote, né, improvisado, feitos então com uma tira de pano que ela não se dava nem ao trabalho de retirar do pescoço dessas crianças. Algumas ela dizimava no meio do caminho e outras ela levava para sua casa. Mas pelo menos 13 crianças foram encontradas posteriormente semi-enterradas em uma planície de Monte Arroio, justamente num local onde muitos poetas, né, escreviam livros se inspirando nesse local, porque eles diziam que era o verdadeiro Jardim do Éden, tamanha era a beleza natural desse local, mas infelizmente Luísa de Jesus conseguiu acabar com a beleza desse local, transformando esse lugar em um cemitério de anjos. Com a descoberta dessa história, pessoal, que eu já vou chegar lá, já vou contar isso para vocês, algumas vítimas foram encontradas desmembradas e enterradas ao redor da casa da Luísa. Outras eram colocadas embaixo da sua cama, porque a casa dessa mulher era muito humilde, era de chão batido, ela tinha uma espécie de um tapete de palha que ela deixava embaixo da cama. E quando a polícia chegou, que eu já vou contar para vocês como que isso tudo foi descoberto, quando a polícia chegou lá, eles encontraram uma verdadeira cena de terror. O cheiro era insuportável. Eles começaram a vistoriar essa casa, encontraram vários pedaços, né, de vítimas dentro de potes de barro fechados com tampa, mas mesmo fechados o cheiro era insuportável. Debaixo da cama dela eles cavaram, algum tempo depois encontraram alguns ossos, né, crianças que haviam sido também mortas por ela. Algumas estavam desmembradas e apenas um esqueleto estava inteiro. Fora isso, ao redor da casa dela também foram encontrados outros esqueletos. Um dos policiais que fez essa investigação, ele disse que ele não conseguiu ficar, que ele passou mal, ele saiu de dentro de casa. Quando essa mulher foi interrogada, ela não demonstrou nenhum tipo de sentimento. Ela disse que sim, que tinha matado algumas crianças, mas ela iria falar isso na delegacia. Eles perguntaram se ela, como que ela conseguia ficar dentro de casa com tudo aquilo ali sendo exposto, com aquele cheiro insuportável, e ela falou que ela gostava de sentir aquele cheiro. Luísa, até o momento da sua morte, pessoal, ela nunca demonstrou nenhum tipo de arrependimento, e os policiais que fizeram essa primeira investigação na casa dela falaram que eles não estavam lidando com um ser humano, e sim com um monstro. Muitas atrocidades foram feitas por essa mulher.
Mas como tudo isso foi descoberto? Bom, no dia 1º de abril de 1772, cerca de 2 anos após a sua primeira vítima, a Luísa de Jesus ela voltou lá na roda de Coimbra pedindo mais 2 crianças. Essas 2 mulheres que eram conhecidas dela, já praticamente bem amigas, não dificultavam muito as coisas para ela. Ela chegou lá pedindo mais 2 crianças, só que no decorrer do tempo ela voltou lá algumas vezes pedindo outros bebês, mas ela não dizia mais que essas crianças eram para ela, e sim para outras famílias, e nisso ela não estava mentindo. Porque nessas andanças que ela fazia entre uma cidade e outra, como eu falei para vocês, ela era recoveira, ela acabou conhecendo algumas pessoas e ela fez uma espécie de ponte entre famílias que queriam adotar essas crianças, mas não queriam se dar ao trabalho de ir até a cidade, de acabar também se expondo de alguma forma. Então eles acabavam pagando a Luísa para fazer essa ponte. Ela recebia também uma grande quantia em dinheiro para conseguir esses bebês, porém essas crianças nunca foram entregues. Enfim, pessoal, ela acabou então pegando essas 2 crianças, parece que eram 2 meninas, pegou então 600 réis de cada uma, né? No caso 1.200 réis, ela acabou levando essas crianças junto com ela. Ela acabou matando esses bebês no meio do caminho e ela levou então para as planícies de Monte Arroio, onde outros cadáveres também já estavam ali semi-enterrados. Só que dessa vez as coisas começaram a mudar um pouco para ela, graças a uma mulher chamada Angélica Maria. Pelo que eu consegui entender, algumas fontes apontam que essa mulher, Angélica Maria, estava trabalhando nesse local, na roda de Coimbra, há pouco tempo, mas que ela já tinha percebido a Luísa ali algumas vezes, e essa mulher também era ama de leite. Ela estava passando então por um outro caminho diferente do que ela fazia todos os dias, não sei porquê, mas ela acabou indo muito próxima ali das planícies de Monte Arroio, que também ficava próximo da Casa Real de Coimbra. Ela acabou então tropeçando literalmente em algo quando ela viu. Era uma criança que estava semi-enterrada, né? Infelizmente, uma das vítimas, né, das últimas vítimas que ela tinha feito, estava em pleno ainda estado de conservação, estava também com um garrote feito com uma fita no pescoço. Ela, no mesmo momento, ela já correu até a delegacia, chamou a polícia, levou até o local. Nesse local, então, eles desenterraram uma outra criança também que estava, né, semi-enterrada. Próximo desse bebê, eles estavam exatamente entre 2 árvores de oliveira. Pelo que foi colocado na história, essa moça, Angélica Maria, ela provavelmente trabalhava assim nessa roda, ou ela conhecia já a Luísa, pelo menos de vista, porque o policial perguntou para ela se ela havia visto alguma coisa de estranho, e ela disse que havia estado num dia anterior uma moça na roda de Coimbra buscando 2 bebês, e ela havia reconhecido um desses bebês, pelo menos um ela conseguiu reconhecer, e logo o nome da Luísa foi colocado para a polícia. Comprovado pela roda de Coimbra que foi Luísa de Jesus quem realmente levou essas 2 últimas crianças, o juiz a mandou chamar imediatamente e ela já ficou detida. Por que ela ficou detida? Porque depois os policiais voltaram lá nessas planícies e eles descobriram mais 12 cadáveres. Desses 12, a Luísa disse para a justiça que 4 ela não havia matado, mas que o restante sim havia sido ela. Ela disse que não sabia por que ela fez isso, a única sensação que ela tinha era prazer de matar. Só que o juiz não considerou essa alegação, né, que ela fez, que 4 daquelas crianças não havia sido ela, porque isso também não mudaria em nada, porque na verdade os outros ela já tinha confessado que tinha matado e o modus operandi era o mesmo. Então para o juiz isso estava muito certo. Todas aquelas crianças que estavam lá haviam sido vítimas de Luísa. Detida, ela foi confrontada, interrogada e acabaria por confessar os outros crimes também. Eu sei, pessoal, que num processo de alguns interrogatórios, porque não foram só um que essa mulher participou, ela teve ali cerca de 3 a 4 interrogatórios para fazer ela contar a história toda. A única história que ela não contou foi aonde estava o filho dela. Isso parece que ela não abriu a boca para falar absolutamente nada, mas ela acabou confessando 28 assassinatos. Só que a polícia começou a fazer novas buscas também na casa dela. E entre o Monte Arroio, a rua onde foi encontrado pelo menos um corpo de uma criança, e a casa dela, a polícia então constatou que na verdade ela havia matado
33 crianças. Porém, quando eles foram até a roda de Coimbra para conseguir maiores explicações de por que essa instituição tinha passado para apenas uma mulher tantas crianças assim, algo a mais ali foi descoberto. Porque cada vez que ela pegava uma criança, né, que ela adotava uma criança ou que ela levava essa criança para uma outra família, um documento era redigido, uma espécie de certidão. E ali foi comprovado que no total ela levou 34 crianças. Só que o crânio dessa 34ª criança nunca foi encontrado. Então, para a polícia, talvez ela tivesse entregado realmente uma dessas crianças, mas é pouco provável. Agora, o que foi feito com essa criança não se sabe. No momento que ela foi interrogada, ela disse que não lembrava mais de quantas crianças ela já tinha matado. Com tudo isso, pessoal, a população ficou muito, mas muito enfurecida. Os juízes também queriam a condenação dela o mais rápido possível e algumas famílias acabaram procurando a polícia também, testemunharam contra essa mulher, dizendo que ela tinha, né, roubado o dinheiro deles, que eles haviam pago uma quantia muito superior a R$600, ou seja, a Luísa, pessoal, ela já tinha uma grande quantia de dinheiro guardada, ela já estava numa posição ali financeira bem confortável. Então ela acabou também cometendo, além dos crimes de homicídio, ela também foi condenada por estelionato. O escrivão da roda de Coimbra se chamava Pascoal Silva. Ele acabou também sendo preso porque ele que redigia, né, esses documentos, só que depois de mais ou menos ali alguns dias, cerca de uns 10 dias preso, ele acabou entrando com recurso e ele acabou então tendo a sua inocência, digamos assim, comprovada, porque ele só emitia essas certidões, mas ele disse que a parte de fiscalização dessas crianças não era ele quem fazia, e sim aquelas duas mulheres que eram amigas da Luísa, e elas ficaram numa situação bem mais complicada. Essas mulheres se chamavam Margarida Joaquina, que tinha função de rodeira, era ela quem pegava as crianças nessa roda, e também cuidava da parte administrativa desse lugar. Uma outra funcionária também que era ama de leite se chamava Leocádia Maria da Conceição. Elas foram acusadas e presas e com toda razão, porque elas cometeram crime de negligência. Hoje seria enquadrado como negligência criminosa, porque elas entregavam essas crianças sem nenhum tipo de fiscalização, simplesmente porque conheciam a Luísa, e a polícia também suspeitou na época que, elas também ganhavam a sua parcela, mas isso nunca conseguiu ser provado. Elas ficaram um bom tempo presas, mas acabaram recorrendo e também, injustamente, na minha opinião, acabaram ganhando a sua liberdade. Essas mulheres, elas tinham que ter uma obrigação que era imposta pela coroa portuguesa. Elas tinham que ir na casa dessas pessoas uma vez por mês para verificar a situação da mãe, para verificar a situação da criança, elas tinham que preencher um relatório e tudo isso nunca foi feito, ou seja, a coroa exigia, mas também não tinha uma fiscalização em cima disso, porque durante 2 anos ela conseguiu agir nas sombras e nenhuma desconfiança legal até aquele momento tinha sido demonstrada. A Luísa confessou a morte de 28 vítimas, mas o juiz queria a condenação dela por 34 mortes. E a Luísa, pessoal, ela acabou tendo a pena mais severa já aplicada em Portugal e, no meu ver, em qualquer outro local do mundo. Só que o juiz da época, ele tinha uma pedra no sapato, ele queria porque queria a condenação dela. Eu não consegui descobrir o nome desse juiz principal, porque teve outros também nesse processo. Mas a Luísa, nessa época, quando ela foi descoberta, ela tinha apenas 24 anos de idade. Quando ela começou a fazer essas barbaridades, ela tinha 22 anos. E naquela época, em Portugal, uma mulher, não sei se homem também, mas uma mulher, para ser considerada maior de idade e conseguir uma pena capital, ela tinha que ter completado 25 anos. Eu sei que os juízes fizeram ali algumas mudanças nos decretos, tentaram de todo modo condenar ela à pena de morte, porque o juiz não aceitava que um crime, né, dessa gravidade ficasse impune apenas por uma pouca diferença de idade, porque ela já estava perto de completar 25 anos. E eles então lutaram, né, conseguiram ali mudar alguns decretos
e ela acabou sendo condenada à morte. Os juízes da Casa da Suplicação, o futuro Tribunal de Relação, eles consideraram que a ré tinha idade e discernimento suficiente para ser punida conforme a gravidade dos seus delitos. Só que mais tarde, para alguns médicos, essa maldade toda que a Luísa demonstrava tinha um motivo clínico. A gente já vai chegar lá. Mas antes disso tudo, pessoal, que eu vou contar para vocês também agora sobre a condenação dela, eu peço que se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, deixem seu like, a sua inscrição, coloquem também seu comentário, compartilhem também com pelo menos um amigo, porque isso nos ajuda muito. E se vocês puderem também nos ajudar com algum valor para que a gente possa investir aqui no canal, nós também vamos agradecer muito. Deixem aqui o seu valeu demais, ou então faça a sua contribuição, qualquer valor já nos ajuda muito. E eu vou deixar aqui no link também a nossa chave Pix, tá bom? Eu conto com todos vocês. O tribunal escreveu a seguinte nota a respeito da condenação de Luísa. O tribunal deliberou que os horrorosos fatos ofendem a justiça e a própria humanidade, ultrajando ainda os benefícios públicos. Para o tribunal, de nenhum modo deve ser relevada, antes tratar-se como inimiga declarada da inocência, e sim como um monstro de coração tão perverso e corrompido, de que não haverá facilmente exemplo no presente século, para como convencida no dito atroz e aleivoso delito de tantos infanticídios e roubos. Para os juízes, a Luísa, ela não era digna de ter o sobrenome de Jesus, e sim começaram a chamá-la de Luísa do Diabo, e ela também conseguiu um outro apelido, chamada de Lucífera ou Lucífera. Para os juízes, ela estava possuída de ambição e fereza, que nenhum ser humano tinha condições de fazer aquilo, com um recém-nascido, da forma cruel e bárbara que essa mulher fez. Os juízes e toda a população estavam enfurecidos com essa situação, e mesmo com toda a defesa dela trabalhando em cima, no dia 1º de julho de 1772, Luísa de Jesus foi condenada à pena de morte, mas antes ela teve que pagar uma multa de 50 mil réis pelas custas judiciais. Os juízes queriam impor a ela as penas mais próximas daquilo que ela tinha feito com essas crianças, e assim foi feito. Just read them the sentence. Sentence of the court. With his face raised toward heaven, and whilst still alive, and all customary acts of mercy are expressly forbidden the executioner. A Luísa, então, ela foi condenada a passar, digamos assim, a caminhar pela rua. Eu acredito que ela tenha sido morta na rua, na praça pública de Coimbra, mas eu não consegui saber se era realmente esse local. Até se alguém souber, deixa aqui pra mim nos comentários. Eu sei que ela recebeu a sentença de que ela teria que caminhar até o local da sua morte com uma corda amarrada no pescoço, e ela também teve que ser flagelada no meio do caminho. Isso, pessoal, foi feito com uma tenaz. Tenaz, na verdade, era uma ferramenta, e é ainda uma ferramenta muito usada por ferreiros, porque ela suporta uma temperatura de até 450 graus. Para vocês terem uma ideia, a água ferve a 100 graus, então vocês imaginam, a temperatura que essa tenaz estava. E a Luísa, ela tinha um carrasco que estava acompanhando ela, e esse carrasco ele era obrigado a encostar essa tenaz no corpo dela de minuto em minuto. Então era uma pena que não era utilizada muito, porque era considerada uma situação que causava na pessoa uma dor excruciante, que não dava para definir. A pessoa praticamente desmaiava, vomitava ali de tanta dor, e ela teve que passar por isso até ela chegar no local da sua sentença. Essa sentença de morte também pedia para que o carrasco não tivesse nenhum tipo de piedade pela vítima. Não sei como o carrasco se comportava nessa época, mas ele estava proibido de ter qualquer tipo de ato de misericórdia com ela. Antes dela morrer, ela também teve que ter as suas mãos amputadas. A Luísa, ela foi executada por um garrote, só que esse garrote era diferente daquele improvisado que ela tinha feito, para matar as suas vítimas. Esse garrote, ele era um tipo de máquina onde uma perfuração também era feita no pescoço do condenado, e era considerada uma das piores formas de morrer, muito pior do que a forca.
O método consistia em um banco com um encosto alto sobre o qual o executado recostava as suas costas de modo que a corda ficasse presa na altura e em volta do pescoço. Por trás, o carrasco utilizava uma barra entrelaçada a essa corda, que quanto mais ele girava, mais apertada essa corda ficava, e esse parafuso também acabava perfurando o pescoço do condenado. Luísa então teve esse tipo de morte, tá? Ela faleceu aos 24 anos de idade no dia 3 de julho de 1772. O seu corpo ele também foi queimado, ele não foi cremado. Ele foi queimado e o juiz pedia para que nenhum pedaço de osso dessa mulher ficasse para contar a história, porque ela não deveria ser lembrada na face da terra, e também isso evitava que ela tivesse qualquer tipo de sepultamento religioso. Algum tempo depois da morte da Luísa, eu acho que bastante tempo depois, com a evolução da psiquiatria, ela até hoje é bastante estudada, porque era uma mente muito confusa, muito perturbada. Ela não demonstrava nenhum tipo de arrependimento, era difícil dizer que essa mulher era louca porque ela trabalhava muito bem com o dinheiro. Só que alguns psiquiatras falaram que na verdade ela possivelmente sofria, isso não é confirmado por todos, tá pessoal? São opiniões de alguns psiquiatras, não só portugueses, mas também do mundo todo, que ela possivelmente sofria de uma doença chamada psicose pós-parto. Essa psicose ela é considerada um grau a menos da depressão pós-parto, mas ela é considerada muito grave, porque essa pessoa ela acaba não tendo nenhum tipo de sentimento nem por ela própria e nem pelo bebê, e isso pode também se passar para outras crianças, que isso se deve a bruscas mudanças hormonais que acontecem no período do puerpério, que é quando o bebê nasce até cerca de 6 semanas, e que se essa doença não for tratada, pode sim transformar uma mulher em uma assassina muito letal. Isso não é regra, a gente sabe, tem mulheres que já sofreram de depressão pós-parto. A psicose pós-parto até então não tinha escutado falar, mas são opiniões de alguns médicos. Então a gente talvez nunca vai saber o que realmente se passava na cabeça dessa mulher. A roda dos enjeitados continuou a ser considerada a melhor opção para evitar a morte de muitas crianças. 11 anos depois da morte da Luísa, a pedido da rainha Dona Maria I de Portugal, o intendente-geral da Polícia do Reino implantou leis mais duras a respeito da fiscalização nessas rodas, punindo também severamente qualquer pessoa que não cumprisse à risca essa fiscalização que não foi feita na roda de Coimbra. Um século mais tarde, na Câmara dos Deputados, a defender a abolição da pena de morte em Portugal, Antônio Frutuoso Aires de Gouveia Osório, mais conhecido como Aires de Gouveia, ele foi um político e também padre, e ele defendia a abolição da pena de morte. Ele dizia que matar alguém não resolveria a situação, que um cadáver não pode ser corrigido. Ele acabou conseguindo, pessoal, e por 90 votos contra 2, no dia 26 de junho de 1867, esse decreto da abolição da pena de morte foi sancionado pelo rei Dom Luís. Isso aconteceu 5 dias mais tarde, no dia 1º de julho do mesmo ano. A pena de morte para os crimes políticos foi abolida antes, em 1852, e para crimes militares em 1911. Portugal tornou-se assim a primeira velha nação europeia a eliminar a pena capital. Então assim, pessoal, é um caso um pouco forte mesmo, eu achei, na verdade, bastante forte. Pensei se eu iria trazê-lo ou não, só que envolve fatos históricos muito importantes, porque essas rodas dos enjeitados existiram, muitas coisas aconteciam lá. Depois, com o passar do tempo, elas foram substituídas pelos orfanatos, onde era um pouco mais complicado para abandonar uma criança, porque os pais tinham que dar a sua cara a tapa. Eles tinham que dizer o real motivo pelo qual eles não queriam ou não podiam ficar com essas crianças, e qualquer tipo de maltrato já identificado, a polícia, né, já saberia a quem recorrer, porque a família seria identificada. Então muitas coisas aconteciam nessa época, ainda hoje tem muitos locais que a gente sabe que ainda tem maus tratos, e isso serve de lição, porque a Luísa, ela era vista até então como uma pessoa tranquila, e ela não era. Ela acabou, infelizmente, dizimando cerca de 34 crianças, apesar de uma não ter sido encontrada e o filho dela também não. Então esse número pode ter sido até 35 crianças.
Então assim, pessoal, foi um fato real, não deixa de ser um fato histórico, porque ela foi a última mulher a receber a pena de morte em Portugal, uma pena muito severa, mas que, né, infelizmente para muitas pessoas foi merecida por tudo aquilo que ela fez. Então optaram por esse tipo de sentença. Então eu quero que vocês deixem aqui para mim o que é que vocês acharam dessa história, se ela teve uma pena justa ou não, se foi muito pesado ou não. Envolve crimes envolvendo recém-nascidos, é uma coisa muito cruel, muito difícil, os próprios juízes ficaram muito revoltados com tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Peço novamente o like, a inscrição de vocês e também que, se puderem, por favor, compartilhem esse vídeo, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.